Amém, amados? Nós entramos na mensagem 10, do nosso desfrute do livro de Efésios, e nós entramos no capítulo 4, nessa mensagem. Capítulo 4 de Efésios, versículo 1, fala assim: Portanto, rogo-vos eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno do chamamento com que foste chamados. Agora, depois que Paulo já revelou a nós toda a obra do Pai, a obra do Espírito, a obra do Filho, hoje nós temos esse selar do Espírito. Paulo agora nos mostra que nós precisamos assumir a responsabilidade de viver, de praticar o que está nos 3 primeiros capítulos do livro de Efésios. Porque tudo já foi dispensado, tudo já foi feito por Deus, Teve a obra do Pai, a obra de nos escolher antes da fundação do mundo. Teve a obra do Filho, de resgatar o homem na condição caída que o homem estava. E temos agora o selar do Espírito, que é o andar e viver na presença do Senhor. Por isso Paulo abre capítulo 4 falando que nós devemos assumir a nossa responsabilidade no corpo de Cristo, porque somos membros e temos a vida de Deus. Aí Paulo fala que ele era o prisioneiro no Senhor. Todos nós, irmãos, temos que ter esse mesmo coração de sermos prisioneiros no Senhor. Começarmos a perder a liberdade, a liberdade que nós temos no nosso eu, o nosso ser natural, e sermos mais constrangidos pelo Senhor. O Senhor começar a trabalhar em nós, até sermos realmente prisioneiros. Estamos presos ao Senhor. Temos uma responsabilidade através do Espírito, que é edificar o corpo de Cristo. Então, a partir do capítulo 4, mostra a responsabilidade dos membros de Cristo, de todos nós, para fazermos esse corpo ter uma expressão, para fazermos esse corpo ser edificados. Agora, a partir do capítulo 4 até o final, nós vamos entrar na parte prática de tudo que já foi estudado, desfrutado, que está aí nas mensagens anteriores, aqui nesse mesmo canal. Então Paulo se sentia um prisioneiro no Senhor. Que andeis de modo digno. Então agora nós temos que andar. O nosso andar precisa ser o andar no Senhor. O andar digno do chamamento do qual fomos, do qual foste chamados. Então o nosso andar precisa mudar, porque já foi revelado a nós. E esses fatos que foi revelado nos capítulos 1, 2 e 3, precisa ocorrer em nós um impacto. Precisa ocorrer em nós realmente um constranger. Precisa haver em nós um reagir. Porque Deus triuno foi dispensado a cada um de nós. Então o nosso andar precisa mudar. Nós precisamos andar de um modo digno, no qual, modo digno do chamamento
com que foste chamados. Aí fala, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Com toda humildade. Então, para que haja unidade do corpo de Cristo, essas virtudes divinas, essas virtudes de Deus, precisa ser manifesto em nós, no nosso viver, no nosso modo de andar. Então é somente, irmãos, no Espírito, porque no nosso eu natural, nós não somos humildes. No nosso ser natural nós somos, realmente orgulhosos. Nós somos, como fala aqui, nós não somos mansos, nós somos rude. Nós não temos paciência, nós não somos longânimos com as pessoas. Mas no Espírito, através do trabalhar do Espírito em nós, essas virtudes divinas vão sendo manifestas. E a única maneira, irmãos, para ver a unidade do corpo de Cristo, nós precisamos ser humildes, nós precisamos ser mansos, nós precisamos ser longânimos para suportar uns aos outros. Porque somos pessoas diferentes, nós temos almas diferentes, temos experiências diferentes. Não há na Terra pessoas iguais, nós somos pessoas diferentes. Mas o que nos une é a vida de Deus. O que nos une é o Espírito. Aí fala, sendo diligentemente em preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sendo diligente. Então nós precisamos nos esforçar. Não em nós mesmos, mas em Cristo. Para que haja essa preservação da unidade. A unidade ela já existe aos olhos de Deus. Aqui não fala para nós temos que criar a unidade. Fala que nós temos que preservar. Então já existe a unidade, que é através do Espírito na vida dos irmãos, que é através do Espírito na vida dos santos. Preservar a unidade de quem? A unidade do Espírito. O que nos une é o Espírito. Hoje há um só corpo na Terra. Há um só corpo. E o que nos une é o Espírito. No vínculo da paz. Ao 4, há um só corpo. Então, irmãos, é o que eu falei. Há um só corpo. E esse corpo, que é o corpo de Cristo, ele tem uma expressão nessa terra através do Espírito. Hoje há um corpo nessa terra. Há um corpo vivo. É um corpo que expressa o Senhor nessa terra. Através do quê? Através do Espírito. Há um só corpo. Há um só Espírito. Então o corpo e o Espírito estão unidos para que haja essa expressão. Como também fosse chamados em uma só esperança do vosso chamamento. Há um só corpo nessa terra que é expresso através do Espírito, através do andar no Espírito. Esse corpo vai tornando forma, vai havendo uma expressão. Por quê? Porque nós temos uma esperança, que é reinarmos com o Senhor, que é sermos transformados, transfigurados.
em glória, quando Cristo se manifestar. Todos nós manifestaremos com Ele em glória. Então há uma só esperança, há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, do qual fomos chamados. Há um só Senhor, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por meio de todos e em todos. Esses são, irmãos, a base da unidade da igreja. Se nós guardarmos, irmãos, esses 7 uns, vai haver realmente a unidade do corpo de Cristo. Vai haver a unidade da igreja. Vai haver uma expressão mais forte do Senhor nessa terra. Se nós guardarmos esses 7 uns no início do capítulo 4. Então, para que haja essa edificação, que fala nos outros capítulos 4, 5, 6, um relacionamento entre pai e filhos, marido e mulher, tudo isso, irmãos, é através do Espírito. Tudo isso é através da humildade. Tudo isso é através da mansidão. Tudo isso é através da longanimidade. Então Deus vai nos transformando. Deus vai nos ganhando. Essa é a base para que haja a expressão, para que haja a edificação, para que haja uma expressão viva do Senhor nessa terra. E nós temos que ser um. Se guardarmos esses 7 uns, vai haver uma edificação. O nosso coração muda com os outros irmãos. O que nos une é o Espírito. O que nos une é o Senhor. Então nós precisamos, irmãos, ganhar essa revelação. Agora é a responsabilidade da igreja em praticar e experimentar essa realidade. Nessas bases nós não há divisão. Há um só corpo, um só Espírito. Todos nós fomos batizados. Paulo fala, que o Senhor nos uniu. Judeus, gregos, todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Então, irmãos, aos olhos de Deus, há um só corpo nessa terra. Há um só Espírito. Há uma só fé, uma só esperança do nosso chamamento, do qual fomos chamados. Então nós entramos no capítulo 4, nessa mensagem 10, falando que se não haver a prática, a experiência da unidade, não vai acontecer a edificação do corpo de Cristo nessa terra. Então o nosso coração, os nossos olhos precisam mudar. Nossas atitudes precisam mudar. O nosso andar precisa mudar. Precisa ser um andar de humildade. Se o irmão tem uma opinião diferente do que a sua, se o irmão pensa diferente do que você pensa, isso não nos pode nos dividir. Isso não pode abalar a nossa comunhão com os irmãos. Porque é um só Espírito. Aos nossos olhos, nós precisamos ter comunhão com todos os irmãos, porque fazem parte de um só corpo. Ele bebe de um só Espírito. Ele tem a mesma fé que você tem.
Ele foi batizado do mesmo modo que você foi batizado. Ele tem a esperança do mesmo modo que você tem a esperança. E nós precisamos nos unir, estarmos juntos, para sermos edificados, para que haja essa edificação, para que haja, como Paulo fala mais para frente, com todos os santos, conhecermos qual é a largura, a profundidade, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento da verdade, à maturidade. Então nós precisamos, irmãos, ter esse coração de unidade, de ajudar a todos, a levar a palavra da vida a todos, a ter comunhão na vida, não levar doutrina, não debater doutrinas, não debater ponto de vista, mas levar Cristo, levar o Espírito, levar a vida às pessoas, ter comunhão com todos os irmãos, não nos preocupando em tirar o irmão da onde ele está, porque a nossa comunhão é no Espírito. E nós temos que levar essa palavra do reino a todos os irmãos. Paulo teve tal coração. Pregou para os gentios. Por isso aqui no livro de Efésios, ele fala da unidade. Por quê? Porque judeus e gentios não se misturavam. Nas mensagens anteriores, no mesmo canal, no capítulo 2 de Efésios, tem isso. Uma parede de separação que separava judeus e gentios. Então, através da cruz de Cristo, essa parede foi derrubada, irmãos. E ele fala que ali ele criou um só novo homem, fazendo a paz. Então, há um só novo homem. Judeus e gentios precisam andar juntos agora. Precisa preservar a unidade do Espírito. Precisa andar juntos para que haja essa edificação. Por isso aqui o livro de Efésios, Paulo fala da unidade. Por quê? Porque era uma igreja onde tinham judeus e gentios reunidos juntos. E Paulo fala que na cruz, Cristo derrubou toda a parede de separação. Então se eles guardassem isso aqui, eles seriam edificados juntos. Não há confusão nesses 7:1 de Efésios. Todos nós concordamos que há um só corpo. Todos nós concordamos que há um só Espírito. Todos nós concordamos que há uma só fé, um só Deus. Há pessoas que não creem na Trindade Divina. As pessoas que não creem na ressurreição. As pessoas que não creem que Jesus se tornou homem. Podemos ter até amigos assim, amigos. Mas a nossa comunhão na palavra não vai dar certo, porque a pessoa não aceita. Mas não são nossos inimigos. Então, irmãos, nós entramos no capítulo 4 de Efésios, na mensagem 10, falando da unidade. Devemos ter esse coração. Para que haja unidade, irmão, Deus precisa trabalhar no nosso coração, tirar todo o orgulho, tirar toda a arrogância, e sermos humildes, sermos mansos, para termos comunhão com todos os filhos de Deus. Amém? Que Deus possa nos encher e logo nós voltaremos com a mensagem 11 do nosso desfrute de Efésios. Jesus é o nosso Senhor, irmãos. Amém.